Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da TOTVS. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Denis, que iniciará a apresentação a partir do slide 3. Por favor, Denis, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco nessa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020. Enfim, 2020 terminou. Ouvi essa frase de muitos. Um ano que ficará marcado na história de cada um e do mundo, onde todos tiveram que se reinventar, descobrir forças que achavam não ter, encontrar saídas para problemas nunca antes pensados e, infelizmente, de muito sofrimento e incertezas. Mas, também, um ano de recomeço e união. Nesta mensagem inicial, antes de mais nada, quero agradecer do fundo do coração a todos os TOTVERS, seus familiares, aos nossos parceiros e todos aqueles que ajudaram a companhia a enfrentar e vencer esse desafio de proporções épicas. E, claro, desejar que 2021 tenha mais serenidade, saúde e, por que não, mais conquistas também. A TOTVS teve um ano de muito sucesso. Seu desempenho financeiro e operacional ficou muito acima do que imaginamos quando a pandemia começou. Desde março, nos preparamos para o pior, para um cenário devastador que incluía desde falência de clientes, inadimplência, churn, impossibilidade de vender, implantar e atender. Além disso, a aquisição da Supplier trazia desafios novos e desconhecidos num momento difícil. No entanto, como Maia demonstrará a partir do slide 4, as fortalezas que trouxeram a TOTVS à sua posição de liderança incontestável em tecnologia e software para empresas, refletidas na sua campanha "A TOTVS acredita no Brasil que faz", se mostraram mais reais e fortes do que nunca. Maia. Obrigado, Denis. Bom dia a todos. Dando início pelo resultado de tecnologia, a nossa percepção de que nossos clientes são mais resilientes do que a média das empresas brasileiras, entre outros motivos, por investirem em softwares de gestão de primeira linha e terem um grau de controle, planejamento e sofisticação de gestão superiores, foi comprovada. Nosso churn não subiu acima da média histórica em nenhum momento. A inadimplência efetiva também ficou muito próximo da média histórica. Nossos clientes seguiram usando nossas soluções e operando de maneira organizada e com o apoio integral da TOTVS. Com isso, alcançamos um crescimento ano contra ano da receita líquida de tecnologia de 10% no quarto trimestre e de 8% em 2020. Tal crescimento foi impulsionado pela expansão da receita recorrente. Foi de 13,7% no quarto tri e de 13% no ano, tendo atingido quase 2 bilhões de reais em 2020 e já representando cerca de 80% da receita de tecnologia. Podemos observar no slide 5 que essa expansão da receita recorrente está cada vez mais baseada no modelo SaaS, que cresceu 21% em 2020 e respondeu por 65% das novas vendas do quarto trimestre. Esse desempenho combinado com uma taxa de renovação de quase 99% ao longo do ano, garantiu solidez e previsibilidade ao modelo da companhia, mesmo num ambiente de muita incerteza. Nossa máquina de vendas, mesmo trabalhando remotamente, se mostrou mais forte do que nunca, o que ficou evidenciado nos recordes de adição líquida de ARR, que somaram 300 milhões no ano, e levaram a ARR a superar 2,2 bilhões em 2020. Nesse contexto, Cloud foi um dos destaques de vendas no ano, com crescimento de 31% no quarto trimestre e de 27% no ano, o que vemos como fundamental para os planos de crescimento da TOTVS, uma vez que os clientes que utilizam nossas soluções em nuvem são aqueles que estão mais preparados para aproveitar mais rapidamente as inovações que desenvolvemos, como também para potencializar o uso de Big Data. Além disso, a diversificação do nosso portfólio também se mostrou muito importante em 2020, pois nos permitiu remanejar prioridades rapidamente
e com isso aproveitar inúmeras oportunidades de negócio, entre elas em e-commerce com a VTEX e também de desenvolver novos produtos de TechFin, como se pode observar no slide 6. No gráfico à esquerda, podemos ver que multiplicamos em mais de 11 vezes em 2020 o número de clientes utilizando a plataforma de digital commerce da nossa operação com a VTEX, sendo que 28% desse universo já está em produção, isto é, já atingiu patamares de volumes transacionados, ou GMV, que podem proporcionar escala à receita dessa modalidade. Já no gráfico à direita, outro destaque foi o forte crescimento do número de clientes que já utilizam nossas soluções de TechFin, Consignado, o EduConnect Pay, Mais Prazo, TOTS Antecipa e o painel financeiro. Vemos a evolução desses números como um sinal de sucesso dessas soluções e de que estamos no caminho certo para a construção dos novos ecossistemas de TechFin e de Business Performance. Como podemos notar no slide 7, o resultado de todos esses avanços na receita que eu mencionei, aliados à forte disciplina na gestão de custos e de despesas, nos permitiram avançar o EBITDA em 24,6% no trimestre e 19,2% no ano. Aqui, vale também mencionar que entre 2018 e 2020, a margem EBITDA de tecnologia expandiu 630 pontos base, que evidencia ainda mais a capacidade de alavancagem operacional da companhia, incluindo um ano excepcionalmente desafiador como foi 2020, desculpa. Desafio foi o que não faltou também para o nosso negócio de crédito em 2020. Conforme podemos notar no slide 8, após uma forte recuperação em V observada no terceiro trimestre, a produção de crédito continuou sua trajetória de crescimento e atingiu nesse trimestre o seu maior patamar histórico, próximo de 2 bilhões de reais, como demonstrado no gráfico à esquerda. Essa retomada também resultou no aumento da carteira de crédito, como apresentado no gráfico à direita, que atingiu níveis similares àqueles observados antes da pandemia, um patamar de 1,1 bilhão. E para fazer frente a esse crescimento da carteira e da produção de crédito, o FIDIC realizou novas captações em dezembro, como podemos observar na posição de caixa, no gráfico à esquerda do slide 9. E já no gráfico à direita, demonstramos que a postura cuidadosa adotada pela Supplier na concessão de crédito desde o início da pandemia possibilitou a manutenção da inadimplência em patamares, inclusive, abaixo daqueles observados antes da pandemia. Essa postura, vale sempre lembrar, protege um dos ativos mais valiosos para uma operação de crédito, que é a preservação de um histórico sadio da carteira. O comportamento da taxa de perda da carteira não foi diferente, apresentando um patamar inferior à baixa média histórica, o que reforça a flexibilidade e resiliência do modelo de negócio da Supplier, como também a sua gestão eficiente na concessão de crédito. Tudo isso, como podemos ver no slide 10, levou a Supplier a encerrar um ano com a receita e margem EBITDA do quarto TRI um patamar muito próximo ao mesmo que tivemos e que ela teve em 2019. Além desse resultado ter sido obtido num ano especialmente desafiador para um negócio de crédito, o modelo de negócio foi alterado do tradicional para o de fintech, no qual a necessidade do capital próprio é significativamente menor. Essa mudança trouxe novos desafios à Supplier, mas também permitiu a ela elevar seu ROI, o ROI, de 20,3% em 2019 para 37,4% no período de maio a dezembro de 2020, que compreende o período após a aquisição da Supplier pela TOTS. Paralelamente a esse resultado, seguimos avançando na integração comercial, que já se traduziu em leads gerados pela TOTS, que representaram 35% dos novos afiliados em fase final de negociação e 50% dos novos afiliados em processo de implantação. Agora eu volto à apresentação ao Denis. Obrigado, Maia. O resultado de tudo isso, conforme apresentado no slide 11, foi um crescimento ano contra ano de 20% na receita líquida total e na receita recorrente, incluindo a Supplier, no quarto trimestre, com uma margem EBITDA de 24%. Nos conceitos desenvolvidos por analistas e investidores, essa combinação equilibrada de crescimento e rentabilidade
que resulte numa soma superior a 40 pontos percentuais é raramente encontrada, especialmente numa empresa com quase 40 anos de vida. Aquelas que a encontram se tornam referências e comandam um reconhecimento diferenciado dos mercados em seus múltiplos. É a prova de que a TOTVS é uma empresa fantástica, com uma capacidade única de transformação e adaptação às oportunidades de mercado. Adicionalmente, é importante ressaltar que tal crescimento do EBITDA reflete também o atingimento das metas da companhia, o que gerou pagamento integral de bônus PLR, bem como do ILP, que já contempla 479 TOTVS, e juntos tiveram um crescimento de 40% sobre 2019, o que incluiu o efeito da própria valorização de 34% da ação da TOTVS no ano. Esta expansão do EBITDA também impulsionou o crescimento ano contra ano do lucro caixa, de 35,7% no quarto TRI e de 25,7% em 2020, como podemos observar no slide 12. Como mensagem final, gostaria de destacar no slide 13 os diversos avanços que tivemos em 2020. Em primeiro lugar, a evolução do nosso desempenho financeiro e operacional, refletindo essa capacidade de transformação e adaptação, onde tivemos o avanço na nossa receita de SaaS de 21% e no EBITDA de 25,5%, a quebra dos recordes na nossa ARR, na adição da nossa ARR, que cresceu 300 milhões, atingindo 2,2 bi de reais. Aqui é importante dizer que somente esse acréscimo da ARR em 2020 provavelmente já colocaria a TOTVS entre as maiores empresas de software do país. Também é importante mencionar que atingimos próximo a 90% das implantações realizadas remotamente, com os serviços da TOTVS passando a ser mais inteligentes e mais acessíveis, reflexo da acelerada cloudificação dos nossos softwares, que torna a vida muito mais fácil e rápida. Essa mudança do perfil de serviços é fundamental e reflete o esforço para exponencializar. O investimento permanente em inovação e digitalização nos deu a qualidade de produto que permitiu aumentar o NPS mesmo durante a pandemia, e também a amplitude de portfólio que manteve a nossa relevância perante os clientes. Também tivemos o avanço na expansão para novos mercados, gerando mais valor na cadeia produtiva dos nossos clientes. Tivemos também o avanço no capital humano e o fortalecimento da marca empregadora. Nesse sentido, os avanços que nos fortaleceram ajudaram a fazer com que nossa marca empregadora e os nossos resultados fossem muito mais positivos. Com base na pesquisa de engajamento, 93% dos TOTVers sentem orgulho de trabalhar aqui e 96% acreditam no futuro, no potencial e no futuro da TOTVS, o que se traduziu numa expressiva redução do turnover e no aumento de mais de 30 pontos percentuais do INPS, Employee Net Promoter Score. Esses dados evidenciam que a nossa dedicação e investimento em pessoas tem sido uma iniciativa acertada para reforçar a atração e retenção dos melhores talentos, pilar fundamental para a execução e sustentabilidade da nossa estratégia de longo prazo. Também tivemos o nosso avanço na integração da agenda ESG à estratégia de negócio. Reforçamos o nosso papel enquanto importante player de tecnologia brasileiro na construção de um ecossistema cada vez mais digital, próspero, produtivo, inclusivo e sustentável. Diante das incertezas e desafios trazidos pela Covid, nos mantivemos solidários e, como sempre, determinados a apoiar todos os nossos stakeholders. No âmbito social, lançamos a campanha TOTVers que Fazem, que garantiu a continuidade da formação profissional de mais de 2.000 alunos do iOS, e criamos também o nosso programa de diversidade e inclusão. Todas essas iniciativas materializam nosso compromisso com o desenvolvimento de uma agenda de negócios pautada pela integração e melhores práticas de ESG, manifestados em nossa política de sustentabilidade. Por fim, a TOTVS acredita mais do que nunca no Brasil que faz.
nosso negócio está cada vez mais presente no dia a dia das empresas. Mais do que simplificar o mundo dos negócios, estamos evoluindo e transformando o Brasil em um país mais produtivo, eficiente e inovador por meio da tecnologia. A TOTVS, mais do que nunca, a TOTVS acredita mais do que nunca no Brasil que faz, nos empreendedores e nos clientes, que assim como a gente, ousaram, superaram os obstáculos e abriram capital na Bolsa de Valores ao longo deste último ano. Aliás, dezenas deles passaram por esse processo. A maior certeza que tivemos em 2020 é de que a tecnologia é a principal resposta e aposta para qualquer empresa sobreviver. Sendo a maior empresa brasileira de tecnologia, acreditamos que a TOTVS tem um presente e, principalmente, um futuro brilhante pela frente. As premiações conquistadas ao longo do ano, a entrada no Ibovespa no início de 2020, no MSCI em dezembro de 2020 e no IBRX 50 a partir de 2021, são reconhecimentos importantes do nosso trabalho pelo mercado e indicativos de que estamos no caminho certo. Nosso maior desafio em 2021 será sustentar o ritmo de mudanças e transformações. Fizemos nosso evento de kickoff e nossa convenção de vendas no final de janeiro, e a palavra-chave que permeou as discussões foi rapidez. Exponencializar, digitalizar, cloudificar, também foram palavras fundamentais e que indicam o caminho que estamos seguindo. Estamos trabalhando para manter e ampliar a relevância da TOTVS para nossos clientes, ajudando as empresas de todos os portes e segmentos a atingirem a eficiência e a produtividade que todos desejam. Agora, ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Para remover sua pergunta da fila, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Fred Mendes, de Bradesco BBI. Por favor, Fred, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui. Acho que a primeira delas é só entender aí um pouquinho mais desse ARR, né? Muito forte nesse TRI, 81 milhões é a média de 55, né, nos últimos 4 TRIs. Então, só para entender se ainda está tendo carência, se teve já, vocês falaram ali, né, a Vitex aumentando aí 11 vezes o número de clientes, mas se já tem alguma representatividade maior desses outros produtos que vocês estão colocando. Essa é a primeira, obrigado. E a segunda, acho que é um pouco mais técnica aqui, mas eu queria entender um pouquinho da evolução dessa margem bruta, né? Claro que você vai colocando menos serviço, né? Naturalmente essa margem vai aumentando. Mas eu tinha entendimento que quando você tira o cliente do on-premise, você coloca ele no cloud, como você tem um custo do provedor do cloud, esse mesmo cliente, numa base igual, ele deveria ter uma margem menor, né? No primeiro momento. Mas talvez parece que você acaba ficando tão mais eficiente nessa parte de suporte que não necessariamente, eu não sei se isso ainda é verdade, se consegue compensar talvez esse custo maior. Então acho que o ponto é assim, só entender se esse aumento de margem, ele vem basicamente de mais receita recorrente, está claro, ou se você consegue, quando você coloca o cara no cloud, ter uma margem maior também. Obrigado. Bom dia, Fred. É o Maia falando. Começando pela última pergunta, referente à margem bruta. É interessante a tua pergunta, né? Eu entendo o lado intuitivo que você tem sido levado. Eu acho que o que é importante pontuar aqui também é que a gente tem tido um avanço bem importante, como você pautou, inclusive, aí na receita recorrente, muito voltado, inclusive, para as vendas no modelo SaaS, né, que já inclui cloud, como a gente mencionou. E isso, de alguma maneira, também está associado à própria diminuição da representatividade dos serviços de implementação, né, que tem, de fato, uma margem bruta menor. Então, no agregado, quando a gente, com o passar do tempo, vai avançando no modelo SaaS e esses serviços não recorrentes de implementação vão perdendo relevância e eu vou ampliando a minha base de receita recorrente, eu vou tendo a possibilidade realmente de ganhando escala gradualmente na operação. Tá? Então, a despeito do teu raciocínio, do ponto de vista lógico, ele está correto,
tem essa variável do serviço de implementação, que também é um efeito positivo e contribui nessa composição total. Né? E à medida que eu vou tendo os clientes ampliando o nível de uso, eu também, com o passar do tempo, isso é um desafio constante para quem opera em nuvem, a gente ganhar eficiência nos bastidores, né? Muito provavelmente os clientes muitas vezes não vão nem perceber isso, mas o trabalho de bastidores do nosso time que trabalha nas soluções em nuvem aqui é bastante grande para a gente ganhando eficiência, utilizando inúmeras técnicas novas, tecnologias novas, como a própria containerização enfim, técnicas que permitem a gente ter um bom balanço entre custo e experiência proporcionada para os clientes. Tá? Então, sim, tem sido até que uma troca boa para a gente. Eu acho que à medida que a gente expandir a receita recorrente, isso abre mais perspectiva para a gente, sim, tá? Em termos de margem. Passando para a RR, a expansão da RR, ela sem dúvida foi influenciada pelas vendas também de soluções em nuvem, cloud. A própria solução de digital commerce também tem contribuído bastante. E soluções de RH também, né? Fora isso, nós tivemos, como a gente mencionou no próprio call aqui, a gente teve um churn estável ao longo do ano. As carências lá de trás, que a gente teve um pico, né, eu diria, ali no ápice da pandemia, assim como a gente já comentou o trimestre passado, elas vêm diminuindo, a gente já está se aproximando bastante dos patamares anteriores à pandemia. E aí, gradualmente, à medida que o tempo vai passando, também essas carências vão prescrevendo e a gente vai tendo o efeito positivo disso também se traduzindo na receita. E, é claro, no quarto TRI também a gente começa a ver um pouco mais claramente o benefício também dos reajustes dos contratos. Tá? Então, acho que é uma composição de vários elementos. Tá bom? Perfeito, perfeito. É super claro. Então, acho que só se eu puder fazer um follow-up nesse ponto do RR, então acho que assim, naturalmente tudo mais constante, né? Agora no 2021 você já sai de uma base maior, você começa a capturar melhor o que aconteceu no TRI, dado e as carências caindo, tudo mais constante deveria aumentar essa receita aí, olhando para 21, né? O crescimento, no caso, tudo mais constante. O efeito das carências ele vai se traduzindo gradualmente na receita. Né? À medida que a gente foi vendendo lá atrás e foi tendo essa janela de carência, ela vai prescrevendo e isso vai se traduzindo gradualmente na composição do baseline da receita recorrente. Tá correto. Perfeito. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Tchau, tchau. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, de JP Morgan. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas, eu tenho duas. A primeira, vocês mencionam a questão de começar a usar mais o Big Data em supplier. Queria entender um pouco mais em que fase que estaria esse projeto, o quanto que vocês, por exemplo, já têm de acesso a informações dos seus clientes, como é que está andando a questão da telemetria que vocês comentaram no último Investor Day. Então, basicamente, assim, qual que é o roadmap para a questão de usar o Big Data? E a segunda pergunta também relacionada aos novos serviços de TechFin, se pudesse falar um pouco de como é que está andando o TOTVS Antecipa, como é que está andando o Payroll Services, mais uma vez foi algo que vocês falaram no último Investor Day, vocês estavam lançando os produtos, então agora a gente já tem quase que um ano aí desses produtos na rua, se pudesse comentar como é que isso evoluiu, seria bem interessante. Obrigado. Oi, bom dia, Marcelo. Deixa eu só te pedir uma gentileza, não deu para entender perfeitamente na primeira pergunta, você mencionou alguma coisa da supplier que você falou inclusive duas vezes, mas a gente não conseguiu entender nenhuma das duas. Desculpa, eu vou falar de novo aqui. A primeira pergunta é a respeito de Big Data. Big Data, perfeito. Vocês escreveram que Big Data, vocês estariam começando a utilizar Big Data, a ideia era começar a usar Big Data na supplier. E eu queria entender, vocês mencionaram no último Investor Day, que estavam evoluindo a telemetria nos seus clientes atuais de ERP para conseguir mais dados. Então, em que etapa que está? Qual o roadmap para a utilização de Big Data na supplier?
Não, perfeito, Marcelo. Deu para entender agora a pergunta. Obrigado. Olha, em relação a Big Data na Supplier, a gente vem sim trabalhando para ampliar o uso, e eu acho que a própria performance da Supplier durante e no pós-pico da pandemia demonstra o poder que esse uso da informação transacional quente tem, né? Quando a gente olha o nível de recuperação, a rapidez da recuperação e a qualidade da recuperação que nós tivemos, isso está diretamente ligado ao nível de profundidade e de qualidade da informação que os modelos de crédito da Supplier têm. Então, você não consegue preservar um índice de perda de 0,2%, por exemplo, numa situação de estresse máximo, como foi a Covid, se você não tiver efetivamente um grau de qualidade e de extensão de uso dessa informação transacional como a Supplier tem. Se você me perguntar se ela já está conseguindo usar Big Data, por exemplo, da própria TOTVS, não, ainda não chegamos nesse estágio. Chegaremos, mas ainda não chegamos. O que ela tem feito é usar e se aproveitar das tecnologias da TOTVS para ter um grau de acesso às informações dos afiliados dela ainda maior, mas principalmente ela tem se aproveitado das tecnologias da TOTVS para conseguir um processo de onboarding muito mais rápido com esses afiliados. Então, se antes ela levava aí muitas vezes 6 meses para colocar um afiliado de pé, rodando, com o apoio da TOTVS a gente está caminhando para diminuir esse período à metade, né? O que já é algo extremamente positivo, né? Traz um potencial de aceleração para o negócio muito maior, né? Então, acho que esse é um ponto bem relevante e que já vem sendo bastante explorado aqui por nós, né? Em relação à tua segunda pergunta dos outros produtos, né, o antecipa, o consignado, eles têm andado muito bem. Por isso que a gente fez questão de colocar nesse release de fechamento do ano um pouco mais de cor aí na evolução trimestre a trimestre nessa quantidade de clientes, a quebra entre o painel e os produtos de crédito, né? Exatamente para mostrar que a gente está numa rota de aceleração bastante importante, né? E nesse momento, Marcelo, a maior preocupação que a gente tem, ela não é necessariamente em volumes, por exemplo, de originação ou de receita. A nossa maior preocupação é a combinação, de um lado, de garantir uma experiência do ponto de vista de produto a melhor possível, né? E a gente tem investido bastante para ir ajustando conforme o uso dos clientes vai nos mostrando qual é esse caminho, mas também garantir o maior uso, o maior número possível de usuários para esses produtos, né? Por isso a gente quer mostrar o número crescente em cada um dos produtos, porque mais do que a originação em si, a originação ela é uma consequência da quantidade de clientes que nós temos dentro de cada produto. Na medida em que a gente já começa a atingir centenas de clientes, e a gente sabe que a gente tem 40 mil clientes dentro da TOTVS, ou seja, mesmo com a aceleração, a gente ainda não chegou a 1% do total de clientes da TOTVS usando algum produto nosso de TechFin. Então, a maior preocupação, o maior foco nesse momento está na combinação desses dois elementos. Experiência no antecipa, experiência no consignado, e ambas têm avançado muito bem ao longo do ano todo, mas também o número de clientes que se tornaram usuários dessas soluções. Tá? Joia, obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1.
A nossa próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, de Banco Santander. Por favor, Maria Tereza, pode prosseguir. Oi, gente. Bom dia. Obrigada aí pelo call. Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre estratégia de M&A, né? Teve essas discussões sobre possíveis targets na parte de business performance, marketing digital. Se vocês acham que tem espaço para fazer aquisição nesse segmento, seria esse tipo de ativo? Faz sentido para a estratégia? E como vocês conseguem ver também essa parte de e-commerce e OMS evoluindo nas JVs que vocês atualmente têm? Essa seria a minha primeira pergunta. Oi, Maria Tereza, bom dia, obrigado. Olha, claro, como vocês já estão acostumados, a gente não pode comentar nada específico sobre algum target, né? Mas a gente tem dito aí, e eu vou repetir aqui, a gente quer sim se movimentar de maneira decisiva nessa dimensão de business performance. Então, essa é uma dimensão que a gente acredita que tem uma oportunidade e uma aderência, uma complementariedade à nossa dimensão de gestão muito grande. Então, não há dúvida de que esse é um grande foco, sim, para o nosso M&A. De novo, não posso entrar em muito mais detalhe do que isso, mas acho que é interessante, né, o que nós tínhamos para falar do caso específico que acabou indo para a imprensa, a gente falou formalmente, né, mas acho que o único comentário que eu poderia fazer a esse respeito, adicional, é que ele demonstra que a gente tem uma amplitude e uma quantidade de oportunidades muito grande e uma variedade em termos de segmentos, de perfis e de tamanhos também, né? Eu me lembro bem que no final do ano passado a gente teve algumas questões se existiam deals grandes no deck da TOTVS. E eu digo que sim, no nosso deck aqui, no nosso pipeline, a gente tem deals potencialmente grandes, deals médios, deals pequenos, como foi a Tail, por exemplo. Então, a variedade e a diversidade dessas oportunidades de M&A continua maior do que nunca. E você perguntou também, Maria Tereza, você perguntou sobre VTEX, e-commerce em geral e OMS, né? Olha, a coisa está andando super bem, Maria Tereza. Vocês viram aí, a gente fez questão de dar esse disclosure, né? A coisa tem se acelerado muito bem. Um pouco como na parte de TechFin, a maior preocupação que a gente tem nesse momento é garantir, de um lado, experiência diferenciada para o nosso cliente e, do outro, o maior número possível de clientes. A gente sabe que tem um lado de ganho de know-how nosso de como fazer o cliente evoluir na jornada dele do e-commerce, na jornada dele do omnichannel, né? E esse não é um processo que você consegue fazer de um minuto para o outro. Então, a maior preocupação está em garantir, de um lado, essa navegação, essa jornada de uma maneira leve, mas, ao mesmo tempo, garantir o maior número possível de clientes. E aí a gente vai fazendo a gestão como se fosse um funil mesmo. Então, você deixa a boca inicial, né, o cliente que fecha, o mais largo possível, e ele vai afunilando um pouco até que, no final, o cliente saia operando, gerando um GMV importante, que vai se traduzir naturalmente numa captura de valor, numa captura de receita e de rentabilidade muito maior para nós. Isso é algo que a gente imagina que deva começar a gerar um fruto mais significativo nos próximos trimestres. Por enquanto, o fruto principal está sendo no número de clientes mesmo. Perfeito. Muito obrigada, Denis. Parabéns aí pela performance no ano. Obrigado, Maria Tereza. Mais uma vez, para realizar uma pergunta, basta digitar *1.
Novamente, caso queira realizar uma pergunta, basta digitar *1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para Denis para as considerações finais. Por favor, Denis, pode prosseguir. Obrigado. Pessoal, eu quero agradecer então a participação de todos vocês nessa teleconferência. Eu pedi para o Maia e para o Sérgio, para que na próxima a gente tente fazer com imagem. Seria uma inovação aqui do nosso lado. Desejo para todos vocês aí um excelente dia, um excelente ano, como eu falei, com muita serenidade, com muita saúde e, claro, sempre muito sucesso também para todos vocês e para todos nós. E não posso deixar também de aproveitar para convidar todos vocês para o nosso TOTS Day, que vai ser realizado agora no dia 23 de fevereiro, às 14h, no horário de Brasília. Então, convido realmente todos, acho que a gente vai ter um material bastante interessante, muito legal. Vamos aprofundar uma série de discussões que a gente tem aqui. Então, de novo, muito, muito obrigado a todos vocês, um ótimo ano, um abraço. A teleconferência da TOTUS está encerrada. Desejamos a todos um ótimo dia e obrigado por utilizarem Chorus Call. Podem se desconectar agora.